Você quer emigrar para alguma província do Atlântico? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Canadicas. Eu não esqueci de vocês, realmente desde que eu comecei a fazer atendimentos e consultoria, tem sido bem corrido para mim e infelizmente eu não tenho tido tempo hábil de gravar, editar e postar vídeos aqui no canal com a frequência que eu gostaria, mas eu prometo que eu vou continuar postando vídeos assim que possível. Meu nome é Rafa Sartin, eu sou um consultor de imigração regulamentado aqui no Canadá e hoje eu estou de volta aqui para falar sobre o Atlantic Pilot Program, que é o programa de maior interesse de vocês aqui no canal. Foi o vídeo com maior número de visualizações, mais comentários, mais mensagens que eu recebi. E pelo menos eu diria que 70% dos clientes que tiveram consulta comigo demonstraram interesse nesse programa. Então vamos falar mais sobre o Atlantic Pilot Program. No vídeo de hoje eu irei responder dúvidas e perguntas enviadas por vocês e também acrescentar algumas alterações que houveram no programa desde que eu postei o vídeo anterior e acrescentar alguns detalhes que ficaram de fora daquele vídeo. E dito isso, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que mandaram um feedback positivo com relação àquele vídeo ou a todos os outros vídeos e a todas as pessoas interessadas no meu trabalho que surgiram. Realmente fiquei muito feliz. Eu pedi para vocês me mandarem as dúvidas e perguntas que vocês ainda tinham com relação a esse programa pelo Instagram do Canadicas, pelo Facebook ou deixando um comentário no vídeo do Atlântico aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu estou aqui para responder essas dúvidas e perguntas que vocês mandaram. Se você está chegando no canal agora, eu sugiro que primeiramente você confira o vídeo sobre o programa do Atlântico aqui do canal, o link está aqui na descrição do vídeo, antes de seguir em frente com esse vídeo para que você possa entender melhor tudo que a gente vai falar aqui hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, eu sempre trago tópicos diferentes relacionados à imigração canadense, então se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e aproveita para acompanhar o Canadicas nas outras redes sociais também. Então vamos lá. Primeira pergunta é da Patrícia Morato. Quando o aplicante consegue tudo, se houver filhos, como fica a situação deles? Ouvi dizer que quando o aplicante vai antes do processo com o visto de trabalho, o cônjuge pode ir, mas os filhos vão com visto de turista ou não recebem depois. Então como que funciona, Patrícia? Quando você vem com o Work Permit antes da aplicação para residente permanente, o seu cônjuge também virá, com a permissão de trabalho e os seus filhos, geralmente, se forem maiores de 4 anos, eles podem vir com o Study Permit, ou se forem menores de 4 anos, eles vêm com o visto de turista. Mas quando a sua aplicação para residência permanente for processada, todos os seus familiares, os seus dependentes na aplicação, irão se tornar residentes permanentes ao mesmo tempo que você. Próxima pergunta, do André Monteiro. Queria saber, sou casado para minha esposa ir comigo, eu tenho já aqui no Brasil pedir a imigração. Então, André, para esse programa, você pode entrar com pedido de residência permanente estando no Brasil ou aqui do Canadá. Tanto faz, você pode fazer de uma maneira ou de outra. Não tem problema você iniciar o processo de aplicação estando ainda no Brasil, contanto que você cumpra todos os requerimentos do programa. Próxima pergunta. Esses valores por pessoa, para se manter lá, seria para adentrar ou seria valores mensais? Por quanto tempo? Então, o valor da comprovação financeira é para a aplicação da residência permanente. Esse valor terá que ser demonstrado que você tinha essa quantia requerida disponível para você por pelo menos 6 meses antes da data da sua aplicação. No entanto, se você já estiver no Canadá com uma Work Permit válida trabalhando no momento da aplicação, você não precisa comprovar fundos. Próxima pergunta. Quando criar um cadastro, eu posso ir fazendo sem ter todos os documentos em mãos? E os outros documentos que precisam, tenho que traduzir também. Eu não entendi qual cadastro você se refere aqui nessa pergunta, mas para você mandar a aplicação, você tem que estar com todos os documentos exigidos em mãos. E todos os documentos que não forem em inglês ou francês deverão ser traduzidos. Próxima pergunta. Caso eu consiga uma oferta de trabalho para trabalhar como motorista de caminhão, eu consigo trocar minha habilitação brasileira por uma habilitação canadense compatível ou terei que fazer outra habilitação lá? Você terá que fazer outra habilitação aqui no Canadá para poder dirigir. Rafael Marques mandou:
eu sou eletricista e vim em outro lugar que essa profissão não é aceita no programa. Isso é verdade? Não é verdade. A profissão eletricista é NOC B e é aceita sim no programa. Próxima pergunta é da Melissa Vilar. Sou veterinária NOC A. Posso me candidatar a uma vaga de veterinária technician NOC B ou assistant NOC C ou algo não relacionado como recepcionista? Então assim, pessoal, existe muita dúvida com relação a isso. O que é importante para esse programa? A Job Offer não precisa ser no mesmo NOC da sua experiência de trabalho ou da sua formação, contanto que você cumpra os requerimentos daquela ocupação que está sendo ofertada a você. Então, por exemplo, se você recebeu uma Job Offer de assistente administrativo, você tem que ir lá na descrição do NOC e verificar quais são os employment requirements daquela posição. Se você cumpre aqueles requerimentos, você pode aceitar aquela job offer, mesmo ela não sendo relacionada à sua experiência de trabalho ou à sua formação acadêmica, contanto que o empregador, claro, esteja disposto a te oferecer aquela vaga nessas condições. Para fins de imigração, não é um requerimento para esse programa. Então, se a sua formação ou sua experiência de trabalho for NOC A, você pode sim aceitar uma Job Offer NOC B para esse programa, não tem problema. Contanto que você cumpra os requerimentos daquela posição, de acordo com a descrição do NOC. Nesse caso, o NOC que determina o tipo do meu programa é o da Job Offer ou do meu diploma. O NOC que vai determinar a sua categoria é o NOC da sua experiência de trabalho. Se a sua experiência de trabalho for NOC C, você vai aplicar na categoria Intermediate. Se a sua experiência de trabalho for NOC 0A ou B, você vai aplicar na categoria High Skill. A quantidade de horas trabalhadas não precisam ser na mesma profissão, mas pode ser em menos de um ano se bater mais que 1.560 horas. A quantidade de horas que devem ser comprovadas precisa ser no mesmo cargo, ela não precisa ser no mesmo empregador. Então, digamos, se você teve a mesma ocupação em duas empresas diferentes, você pode comprovar, mas tem que ser a mesma ocupação. Não pode comprovar um tanto de horas numa ocupação e um tanto de horas em outra ocupação, tá? E com relação à quantidade de horas, mesmo que você tenha 1.560 horas em menos de um ano, você precisa comprovar pelo menos um ano de experiência de trabalho, 12 meses. Ok? O cônjuge não precisa fazer o ECA ou o IELTS. Não consta nos requerimentos desse programa que o cônjuge precisa fazer o IELTS ou o ECA, nem no checklist de documentos. No entanto, apesar de não ser mandatório para esse programa, é recomendado. Por quê? Vai deixar a sua aplicação mais forte. Mostra que a sua família está realmente disposta a se estabelecer na vida nova no Canadá, mostrando que está se esforçando para aprender o idioma, que está fazendo a equivalência do diploma, para poder entrar no mercado de trabalho mais facilmente. Então, isso realmente, aos olhos do governo, vai deixar a sua aplicação mais forte. É recomendado fazer, porém, não é mandatório. Pessoal, então o que é importante aqui? Para o Intermediate Skill, se a sua experiência de trabalho for NOC C, Job Offer pode ser NOC 0, A, B ou C. No High Skill, experiência de trabalho 0A ou B, e a Job Offer NOC 0A ou B também. Próxima pergunta. Este programa pode ser considerado mais fácil comparado às demais províncias? Olha, com relação aos requerimentos, a grande maioria dos requerimentos são sim mais fáceis de ser atingidos. No entanto, existe a grande barreira que é conseguir a job offer de um empregador designado. Então, por um lado, ele é sim mais fácil pela comprovação financeira ser menor, pelo nível de idioma requerido ser menor, por não precisar de um bacharelado, mas você precisa, querendo ou não, conseguir essa job offer. Então, tem os prós e os contras, né? Pergunta da Janaína pelo Instagram. Queria saber se eles dão preferência se o francês for a primeira língua e se tem como entrar no programa sem graduação, apenas com experiência de trabalho. Olha, não é dado preferência do francês como primeira língua. No entanto, se o seu destino for a província de New Brunswick, por ela ser uma província oficialmente bilíngue, ter o domínio do francês pode sim ser um benefício para você, principalmente para o mercado de trabalho. Então você pode ter preferência com relação a isso, mas para o processo de migração em si, não. Esse programa não exige que você tenha um bacharelado, então você não precisa ter uma credencial acadêmica de uma universidade, você pode participar do programa tendo apenas o ensino médio completo.
Próxima pergunta. É possível contratar alguém para ajudar na procura de vagas, como um headhunter? Isso é legal? Olha, pessoal, tem que tomar muito cuidado com relação a esse programa, tá? Porque, infelizmente, existem muitos golpes na internet, porque as pessoas sabem que o mais difícil é conseguir a job offer, então tem muita gente aí que, infelizmente, quer tirar proveito e tirar dinheiro do povo para oferecer uma coisa que não é legítima. Então, tomem muito cuidado com relação a isso. É permitido que um representante autorizado seja contratado pelo empregador, então o empregador que vai pagar essa pessoa para encontrar alguém para preencher aquela vaga. Mas essa pessoa não pode cobrar dinheiro da pessoa que está procurando a vaga para conseguir um emprego para ela. Então, isso não. Isso seria vender empregos e isso não é legal no Canadá. Então, assim, é possível que tenha um recruta? Sim, mas esse recruta vai ser contratado pelo empregador e não pelo empregado. Por favor, antes de vocês entrarem em qualquer transação financeira com relação a isso, descubram quem é essa empresa, o que ela está fazendo, se ela é uma operação legítima, tá? Por quê? Esse vídeo do Atlântico teve uma empresa que teve a cara de pau de me contatar para vender uma lista de vagas dos empregadores desse programa, e aí eu fui descobrir que essa empresa está na Inglaterra, cobrando em dólar americano para vender uma informação pública e gratuita canadense, ou seja, óbvio que não é uma coisa legítima, né? Então, por favor, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Mais uma pergunta. Eu estou estudando para ser técnica em enfermagem e cuido de uma senhora, mas não assinaram minha carteira e o acordo é de boca. Será que só com uma carta de recomendação eu consigo a comprovação necessária para o processo do Atlântico? Nesse caso, como não tem um contrato de trabalho, como você não é contratado por uma empresa, vai ser difícil você comprovar essa experiência de trabalho. Por quê? Esse programa não aceita experiência de trabalho autônoma. E, como você descreveu aqui, parece que esse tipo de experiência de trabalho seria autônoma, onde o cliente te contrata e paga para você diretamente. Você não é contratado por uma empresa onde você pode apresentar contra-cheques, contrato de trabalho, esse tipo de documentação para comprovar o teu vínculo empregatício. Então, eu acredito que, nesse caso, vai ser bem difícil você comprovar essa experiência de trabalho apenas com uma carta de recomendação, porque não será uma carta de recomendação do seu empregador como empresa, né? Será uma carta de recomendação de uma pessoa que te contratou para prestar uns serviços e te paga diretamente. Então, acaba meio que caindo na categoria experiência de trabalho autônoma. E uma última pergunta. O College de Nova Scotia tem boa aceitação e vagas com imigrantes? Como seria o processo para estudar no college? Como funciona o processo para quem quer fazer o college? Então, assim, o college em Nova Scotia funciona como qualquer outro college em qualquer outra província do Canadá e o processo de aceitação é o mesmo. Quando você escolhe o college e o curso, você vai ter que ver quais são os requerimentos para você poder ser admitido naquele curso. Então, geralmente, eles vão exigir um nível de inglês, talvez exijam uma graduação ou só o ensino médio. Então, contanto que você cumpra os requerimentos daquele curso, daquele college, você vai fazer o processo de admissão normalmente e aplicar para o seu study permit, né? Que aí você vai precisar fazer uma comprovação financeira, antecedentes criminais, exames médicos, uma carta de intenção. E essas foram todas as perguntas. Muito obrigado a todos vocês que enviaram as perguntas. Espero que a resposta tenha ajudado a sanar as dúvidas de vocês. E agora eu queria falar sobre algumas alterações, novidades sobre esse programa que surgiram depois que aquele primeiro vídeo foi publicado aqui no canal. Com relação à permissão de trabalho temporária, no caso que o empregador precisa que você venha para o Canadá antes da sua aplicação de residente permanente ser processada. Quais foram as alterações? No dia 1º de maio de 2019, para aplicar para essa permissão de trabalho através desse programa, você deverá comprovar idioma, experiência de trabalho e educação. Ou seja, os requerimentos que você precisaria atingir para a sua aplicação de residência permanente para esse programa precisarão ser demonstrados quando você aplica para o seu Work Permit, caso você precisa vir antes. E a outra alteração que aconteceu em junho de 2019 agora foi que o cônjuge do aplicante NOC-C também tem direito agora a vir com a permissão de trabalho como seu acompanhante. Antes era só se fosse NOC 0A ou B, o cônjuge tinha direito, mas NOC-C não. Então agora
Todos os NOCs desse programa dão direito a você vir com a permissão de trabalho e o seu cônjuge também vir com a permissão de trabalho, caso vocês precisem vir antes da aplicação de residência permanente ter sido processada. Alguns outros detalhes que eu gostaria de mencionar com relação a esse programa. Como eu falei anteriormente, na experiência de trabalho que você tem que cumprir os requerimentos do NOC daquela ocupação que está sendo ofertada a você, esse programa oferece uma vantagem para profissões regulamentadas. Se você está sendo ofertado uma profissão regulamentada aqui no Canadá, para este programa você não precisa atingir o requerimento de licença para exercer a profissão. Então, digamos que você é ofertado um cargo de arquiteto aqui no Canadá e você cumpre todos os requerimentos com exceção da licença provincial para exercer aquela profissão aqui no Canadá. Tudo bem, você pode aceitar aquela job offer, você não precisa ter a licença para este programa. No entanto, você tem que ter em mente que isso é um processo que você vai precisar passar depois que chegar aqui e o seu empregador tem que estar disposto a apoiar essa condição e te ajudar nesse processo. Então, se o seu empregador falar, olha, eu sei que você não tem a licença, mas eu quero te contratar e assim que você chegar aqui no Canadá eu vou te ajudar a conseguir a licença que você precisa para exercer aquela profissão. Para casos assim, é ok que você não cumpra o requerimento da licença, mas você tem que cumprir todos os outros requerimentos do NOC. Outra informação com relação à experiência de trabalho para esse programa é que este programa tem uma exceção para enfermeiras. Se a sua experiência de trabalho é no NOC 3012 ou 3233 como enfermeira, mesmo essa experiência de trabalho não sendo NOC C, se você tiver essa experiência de trabalho em um desses dois NOCs como enfermeira, você pode aplicar através da categoria Intermediate Skill, desde que a sua job offer seja no NOC 3413 ou 4412. Essa exceção é apenas para esses NOCs que eu mencionei. Então, se você tem essa experiência de trabalho que não seja NOC C, mas você tem uma job offer no NOC C nesses dois NOCs, você pode aplicar através da categoria Intermediate Skill. O que mais é super importante com relação à comprovação de experiência de trabalho para esse programa? Além de você cumprir todos os requerimentos da descrição do seu NOC, para comprovação da sua experiência de trabalho, você tem que ter desenvolvido pelo menos 80% das funções descritas na descrição do seu NOC no teu cargo do Brasil. Isso é importante na hora da comprovação. Detalhes importantes com relação à job offer. Se você estiver aplicando na categoria Intermediate Skill, a sua oferta de emprego tem que ser permanente, ou seja, por tempo indeterminado, sem data de término. E se você estiver aplicando pela categoria High Skill, ela tem que ser uma oferta de emprego por pelo menos um período de 1 ano. Se você receber uma job offer, peça para o empregador a confirmação de designação daquele empregador, para você ter certeza que esse é um empregador designado da província que você vai poder usar essa oferta de emprego para esse programa. E uma coisa que talvez muita gente não saiba é que se você conseguir uma oferta de emprego de um empregador no Atlântico que não esteja na lista de empregador designados, essa empresa, se ela estiver disposta, ela pode sim se tornar um empregador designado. Então, digamos que você consiga uma oferta de emprego de um empregador que não está na lista, mas se a empresa topar fazer esse processo, ela pode sim entrar em contato com a província e se tornar uma empresa designada, e aí você pode usar essa job offer para o programa. Então, isso é possível. A gente sabe realmente que a única dificuldade desse programa, a maior barreira, é essa job offer, porque não existe um job bank para esse programa, onde as vagas são anunciadas e você consegue entrar lá e ver qual vaga está disponível no momento e já contatar o empregador. Não. É uma lista e você tem que correr atrás de contato e um por um descobrir se está contratando, qual é a vaga. Então, assim, acaba sendo um processo difícil realmente. Por ser um processo difícil de ser conquistado estando no Brasil, você pode sim, ou fazer uma visita exploratória para tentar conhecer algum empregador pessoalmente, ou vir como estudante e tentar uma oferta de emprego pessoalmente com o empregador no Atlântico, ou se o seu cônjuge vier com o estudante, você já vem com a permissão de trabalho aberta e você tentar conseguir uma oferta de empregador pessoalmente. Porque diferente da maioria dos outros programas, experiência de trabalho adquirida enquanto você é estudante aqui no Canadá conta e qualifica para o Atlantic Pilot. Então, se você estiver no Canadá como estudante, trabalhando,
essa experiência de trabalho será válida para o seu processo. Você pode usar essa experiência de trabalho, contanto que você não exceda o número de horas permitidos na sua permissão de estudos. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o conteúdo do Canadicas. Aos interessados em agendamento de consultas, você encontra maiores informações aqui na descrição do vídeo. E logo mais eu tô de volta com um novo tema para vocês.